Meu nome é Ana, vou ser professor de vocês dessa disciplina de biofarmácia, né? Vamos iniciar hoje. A minha disciplina, o plano de aula já foi passado para vocês, né? Vocês vão ter acesso para saber toda a sequência das aulas que veremos ao longo da disciplina, né? E assim já poder até ir antecipando os estudos, materiais que possam vir a fazer consultas, né? A aula de hoje é uma aula mais introdutória, né, sobre o que seria essa disciplina de matemática. Nós vamos falar então nessa aula princípios e conceitos básicos, né? Vão ao longo dessa disciplina surgir vários termos novos, talvez vocês não tenham tido contato ainda ao longo das outras disciplinas que já vêm trabalhando durante o curso. Então são conceitos novos, conceitos bastante importantes, né? Vocês vão levar para toda a vida de vocês. Então é importante sempre estar fazendo relações com outras disciplinas para vermos que a interdisciplinaridade vai sempre levar vocês a um outro nível, né? Poder fazer relações com outras disciplinas, poder tirar proveito de cada uma delas para assim poder fazer um entendimento do todo o conjunto do curso de farmácia, né? Do curso que vocês estão cursando. Só ativar aqui um pouquinho, certo? Um pouco da programação para essa primeira avaliação de vocês. Deixa eu pegar aqui um canetinho. Marcar texto. Bem, aqui estão os assuntos da primeira prova. Hoje nós estamos vendo essa primeira aula, vão ser aqui princípios e conceitos básicos, né? A próxima aula vão ser os parâmetros farmacocinéticos e sua aplicação na biofarmácia. A aula 3, as principais formas farmacêuticas. Aula 4, sobre as vias de ação. Aula 5, são os fatores fisiológicos que vão interferir no processo de absorção, né? E na aula 6, são os fatores farmacocinéticos que também vão interferir na absorção. Então, aqui, essa disciplina tem um pouco de relação até com a disciplina de farmacologia, que eles também estão pagando nesse semestre. Então, é importante que vocês vejam que nesse mesmo semestre vão ter pontos que vão se trabalhar aqui, vão ser pontos muito semelhantes lá com a farmacologia. Então, é bom para se complementar, né? E vocês vão ver uma proximidade muito grande em alguns aspectos das duas disciplinas. Bem, então a aula de hoje nós vamos falar sobre os princípios, conceitos básicos, né, sobre essa disciplina de biofarmácia. Então, a biofarmácia, também chamada de biofarmacotécnica, tem aqui uma definição que no campo das ciências farmacêuticas, a biofarmácia estuda a influência de fatores físicos e físico-químicos relacionados de forma farmacêutica sobre os efeitos no organismo. Ele vai estudar toda a forma farmacêutica, sabendo que lá na forma farmacêutica, um comprimido, por exemplo, tem recipientes e o fármaco. Uma forma farmacêutica não tem apenas o princípio ativo. Então, juntamente com o fármaco, vão ter outros recipientes com a farmacêutica. Para isso, os fatores físicos, físico-químicos de cada um desses componentes, para poder verificar se existe alguma possível interação entre eles que vai causar algum prejuízo, né, nessa formulação. Então, assim, nós vamos, através de estudos de fatores físicos e físico-químicos, né, estudados aí pela biofarmacotécnica ou biofarmácia, avaliar os melhores componentes de uma formulação, para poder, a partir daí, desenvolver um medicamento que vai poder ser administrado no organismo humano. Então, ela vai estudar
fatores relacionados ao fármaco em si, a molécula, mas também aos recipientes que compõem aquela forma farmacêutica. E onde as principais aplicações da biofarmácia, né? O desenvolvimento do próprio medicamento em si. Então, como eu falei, eu vou estudar o fármaco, né? Que é conhecido como insumo ativo, princípio ativo, os recipientes, moléculas inertes, que vão compor aquela forma farmacêutica. Os recipientes existem de vários tipos, né? Uns para dar volume, outros para dar cor, outros para dar sabor. Um comprimido, por exemplo, vão ter os desintegrantes, ou seja, diversos tipos de recipientes, cada um com uma finalidade específica. Como eu falei, vou estudar na biofarmácia, o fármaco, os recipientes, tudo isso, avaliando a melhor forma que eles possam serem utilizados para compor o quê? Uma forma farmacêutica, um comprimido, uma uma suspensão, e, através dessa forma farmacêutica desenvolvida, avaliar a melhor via de administração. Então, relacionado ao fármaco, os recipientes, que são moléculas, eu vou estudar o quê? As propriedades físicas e físico-químicas, né? Ver a questão da solubilidade, a questão do pH, se essa molécula é degradada em pH ácido ou não. Imagine que vamos dar oral. Vai passar por onde? Pelo estômago, que tem um pH ácido. Não será que aquela molécula, aquele fármaco, então tem que avaliar essa solubilidade também, a liposolubilidade, né, a capacidade desse fármaco, essa molécula atravessar uma membrana, quanto ele se dissolve. Então tem que avaliar tudo isso, avaliando assim como esse fármaco vai a corrente sanguínea, se ele vai ter facilidade ou não. Solúveis, dificuldades de chegar à corrente sanguínea. Então, preciso fazer com que os recipientes que estão inseridos juntamente com esse fármaco, compondo a forma farmacêutica, facilite que esse medicamento consiga, através de uma via de administração, a corrente sanguínea, né, para fazer o seu efeito. Mas existem três pontos chaves quando vamos desenvolver um medicamento, que a biofarmácia vai sempre com isso. Você não vai poder fugir da eficácia do medicamento e da segurança. Então, não posso apenas pensar em desenvolver um medicamento seguro e que tenha qualidade, mas que não tenha eficácia, que realmente não atinja aquela finalidade que está se propondo. Eu não posso desenvolver um medicamento eficaz que realmente atinja aquilo que eu quero, né? Um antibiótico, por exemplo, mate 100% do, das cepas, né, dos micro-organismos de uma infecção, por exemplo. Tem uma boa qualidade. Mas, além de matar os micro-organismos, também é tóxico. Então, ele não é o que? Sempre na avaliação do medicamento, eu vou ter que verificar se é seguro, eficaz e qualidade. Esse tripé aqui não pode fugir. Então, muitas vezes o medicamento com uma qualidade, com uma boa eficácia, só está sendo tão eficiente, para o tecido humano. Então, talvez possa eu melhorar ou substituir algum daqueles recipientes para melhor solubilizar esse meu fármaco nos fluidos biológicos, para que assim eu tente diminuir essa toxicidade dele, ou mesmo diminuir a dosagem que é administrada. Eu tenho que pensar em alternativas de diminuir, aumentar, na verdade, né, a segurança, fazendo com que o fármaco atinja o quê? Os três pontos principais que o medicamento deve possuir. Então, ó, medicamentos devem possuir segurança, qualidade e eficácia. Né? Segurança conhece uma margem de segurança diferente entre a dose eficaz habitual e a dose que produz efeitos colaterais de grave risco à vida.
é desejável uma ampla margem de segurança. Então, a gente vai ver muito aqui um gráfico desse, ele da concentração versus tempo. Então, vamos supor que eu tenha tenho que pegar outra caneta. Essa linha traceada de baixo chama de concentração química. E a de cima, concentração máxima eficaz. Só trocar a cor da caneta. Pois bem, então imagine que eu agora vou administrar um medicamento. Aqui seria o quê? Tempo zero. No tempo zero, quanto de medicamento eu tenho na corrente sanguínea? Se eu vou administrar um medicamento por via oral, um comprimido, por exemplo. Então, eu tenho zero concentração do fármaco na corrente sanguínea. Então, à medida que eu administro um fármaco por via oral, ao longo do tempo, a concentração aumenta, é chamado de concentração máxima. E a partir daí, ele começa a decrescer aos poucos. Então, atingiu a concentração máxima na corrente sanguínea, depois vai sendo eliminado. Aqui vai tendo aqui o máximo de absorção, depois começa a ser eliminado do corpo. Pois bem, esse medicamento atingiu o seu Cmax dentro do que nós chamamos de quê? Janela terapêutica. É um intervalo entre o quê? A concentração mínima eficaz e a concentração máxima. Esse medicamento vai estar dentro de uma margem de segurança. Por outro lado, se agora existe um outro fármaco, por exemplo, em roxo, que ele o sangue vai sendo que absorvido, absorvido. Esse fármaco não chegou nem a mínima para ter eficácia, ou seja, esse fármaco não foi eficaz. Então lembra daquele tripé? Tem que ter segurança, qualidade e eficácia. Então ele teve nem uma mínima para fazer os seus efeitos terapêuticos. O fármaco em roxo ele não atingiu a dose terapêutica, né? Está em bases subterapêuticas. Por outro lado, eu posso aqui ter um outro fármaco, um outro medicamento que eu possa, por exemplo, ter tomado uma dose muito alta dele e ele fazer o quê? Ultrapassar a concentração máxima para ter níveis tóxicos. O ideal é que ele tenha o quê? Entre a concentração máxima e entre a concentração mínima. Então, se ele ultrapassa, já pode ser tóxico. Da mesma forma, esse fármaco aqui em azul, vamos supor que tem que ser tomado de 4 em 4 horas. Vamos supor que seria 4 horas. É, deixa eu só desenhar aqui 8.
que esse fármaco, que seria 2, 3, 4, 5, 6, 8. Então, esse fármaco aqui em azul, eu administrei ele teve uma concentração máxima por volta de 4 horas, né? Vou fazer para fechar aqui. Então, vamos supor que antes mesmo desse medicamento começar a cair a níveis abaixo terapêutico, eu viesse aqui, ó, e tomasse uma outra dose. Lá por volta, eu tomei o medicamento no tempo zero, quando foi 2 horas e meia, eu vou e tomo outra desse medicamento, ainda alta na corrente sanguínea. Então, pode que essas duas doses aqui se eleve e atinge concentrações em níveis tóxicos. Por isso é importante ter o espaçamento entre as doses, né? Dose, por exemplo, de 8 8 horas, 4 4 horas, para que você não tome doses de medicamento muito próximas e com isso atinge níveis tóxicos, né? Intervalo regular, esse intervalo se baseia no tempo de meia-vida, né? Nós vamos ver adiante. O tempo de meia-vida vai ter relação com o quê? Com o período de eliminação de fármaco do organismo, né? Ele vai sendo metabolizado. Então, segurança é um dos pontos fundamentais. A qualidade, né, relacionada à liberação do fármaco em quantidade e velocidade adequada a partir de uma forma farmacêutica para atingir o alvo pretendido. Então, vamos supor que eu desenvolvi um comprimido e esse comprimido não consegue desintegrar, ou seja, se quebrar para liberar o princípio ativo. Então, na qualidade, eu desenvolvo uma suspensão em que ela começa a precipitar de maneira muito rápida. Então, eu perdi a qualidade desse medicamento. Uma cápsula que facilmente se desintegra até antes mesmo de você administrar, ainda no recipiente, ainda no armazenamento dela. Então, é um fator que afeta a qualidade e eficácia, né? Que é a capacidade dele produzir o efeito. Eu quero que o medicamento tenha efeito antihipertensivo. Então, se ele vai ter, ele está sentindo uma eficácia, né? Então, são três parâmetros fundamentais que não podemos dispensar no desenvolvimento de cada medicamento. Então, só para a gente ter uma ideia da diferença entre potência e eficácia. Ó. Vou ler aqui para vocês. Ó. A potência refere-se à quantidade, aí é a dosagem, né? Quantidade de medicamento, geralmente de espécie miligramas, necessária para produzir um determinado efeito, como alívio da dor ou de material, por exemplo, né? Vamos imaginar, ó, se 5 miligramas do medicamento A aliviam a dor com a mesma eficácia que 10 miligramas do medicamento B, então A é o quê? Duas vezes mais potente que B. Deixa eu só tentar aqui para vocês compreenderem. O miligramas, só desenhar com essa caneta um pouco ruim, 10 miligramas. Aqui é o medicamento A, aqui o medicamento A e o medicamento B são para meio de finalidade. Só que o medicamento A, eu administro ele a 5 miligramas e tem uma boa eficácia. Resolvo aquele problema, né, em relação àquela doença. Mas para resolver o mesmo problema, com a mesma eficácia que o medicamento, em relação ao quê? O dobro da dose. Então, com isso, quer dizer que o medicamento é o quê? Duas mais do que o medicamento B. A potência vai estar relacionada com a dosagem. Então, se A e B atingem a mesma eficácia, porém A
metade da dose B, então quer dizer que A é 2 vezes mais potente que B, ou seja, com a menor dosagem de administração do medicamento A, eu consigo atingir a mesma finalidade que o medicamento B. E isso é bom porque você está tomando uma menor quantidade de medicamento. Claro que vão ter fármacos em baixa dosagem, tem realmente alta potência, alta eficácia, mas por outro lado, tem fármacos também existe uma janela terapêutica muito estreita. Então, qualquer erro de dosagem você pode atingir níveis acima dos terapêuticos e ser tóxico. Então, a eficácia vai estar relacionada com com aquilo que espera do medicamento, né? Com o efeito que ele vai gerar, mas a potência está relacionada com a dosagem para atingir essa eficácia. Então aqui, ó, mais uma vez mostrando um gráfico para ficar mais claro, ó, um fármaco X e um fármaco Y. Aqui é um gráfico de, ó, relacionado à potência com a eficácia. Então, ambos atingiram aqui a mesma eficácia. Ambos atingiram o quê? 100%, né, de eficiência. Porém, para que o fármaco Y alcançasse a mesma eficiência do fármaco X, ele precisou de uma dosagem maior. Então, aqui o gráfico no eixo zero, então aqui vamos aumentando. Vamos supor que aqui fosse 10, 20, aumentando para a direita. Então, eu preciso de uma dose maior de Y para atingir a mesma eficiência que quem? Que X. O fármaco X é o quê? Mais potente do que preciso que metade dose, ok? E já aqui, ó, esse em relação à potência e a eficácia relativa, né? São diferentes, ó, o fármaco X e o fármaco Y, né? Aqui é mais importante para a gente ver a questão da potência, né? Com a dosagem. Aqui seria em situação, drogas para diferentes eficácias. Então, quando nós administramos um medicamento, por exemplo, por via oral, um comprimido, mas na situação do comprimido, quais são os eventos que ocorrem para que esse comprimido libere o fármaco, esse fármaco venha a ter uma eficácia? O local de ação vai passar por vários processos de fase biofarmacêutica, né? A partir do momento que você administra esse farmacêutico, no caso comprimido. No caso comprimido, nós vamos um primeiro evento chamado de desintegração. O comprimido ele vai entrar em partes menores, glúcosa contato com o nosso líquido corporal vai começar a ser dissolvido, solubilizando tanto o fármaco quanto os recipientes. Esse fármaco solúvel vai atravessar membranas biológicas vasculares para cair na corrente sanguínea, vai ser distribuído por todo esse corpo, né, bombeado, para chegar ao local. Então, imagine, por exemplo, um comprimido que foi por uma indústria farmacêutica. O comprimido é o quê? Há uma união de grandes pós que são submetidos a uma alta força de compressão para se termos a forma farmacêutica de comprimido. Porém, essa força de compressão é estudada na indústria farmacêutica. Ela não pode ser muito alta. Imagina que o submeto é uma força de compressão muito grande. Então, comprimidos já existem artigos relatando isso, de alguns comprimidos, que nem chegaram a desintegrar dentro do organismo. Ou seja, a pessoa eliminou o comprimido na sua forma íntegra, ou seja, não liberou o princípio ativo. Então, a força de compressão no comprimido, isso também é estudo da biofarmácia, ela vai ter que ser suficientemente forte para que o fármaco, o comprimido, permaneça estável durante toda a sua vida útil de prateleira, porém, ao mesmo tempo, não pode ser tão forte que não se desintegre dentro do organismo.
Então, são vários estudos de força de compressão que é desenvolvido para eu chegar a uma força de compressão ideal para ele ser estável durante a prateleira, lá na farmácia, na drogaria, mas se desintegre mais fácil no organismo humano, né? E libere o que? Princípio ativo na corrente sanguínea. Então, os eventos, né, que ocorrem da administração é o que nós chamamos de fase biofarmacêutica. E por que diferentes tempos de ação, por exemplo, medicamentos fazer efeito, que precisam passar por diferentes momentos de dissolução. Então, vamos imaginar três farmácias diferentes. E vamos ter um comprimido. Aqui nós vamos ter, por exemplo, uma suspensão e aqui uma solução. Então, quando eu administro um comprimido, eu tenho que desintegrar em algumas partículas e depois vai ter que ser solubilizado em partículas mais finas e essas partículas mais finas mais ser solubilizada ainda para depois ser absorvida. Então isso aqui já levou um certo tempo. Já uma suspensão, eu já vou ter o quê? Partículas finas, finamente divididas ali, que só vão precisar o quê? Ser agora solubilizadas nos fluidos biológicos. Então já tem o quê? Um tempo menor para ser absorvido em relação ao quê? As formas farmacêuticas sólidas, como comprimidos. Já a solução não. O fármaco está o quê? Solubilizado naquela forma farmacêutica. Vai precisar apenas precisar ser o quê? Absorvido. Então, se eu for comparar o tempo de absorção de um medicamento administrado na forma farmacêutica de solução e um comprimido, através da solução, a absorção vai ser o quê? Mais rápida. Consequentemente, vai ter o quê? Um início de ação também mais rápido, já que o comprimido vai precisar desintegrar, solubilizar, para só depois ser absorvido, né? Então, isso vai influenciar também no tipo de escolha da medicação que eu vou utilizar, se eu quero que tenha uma ação mais rápida ou não. Então, quando eu administro um medicamento, por exemplo, aí que ele entra no corpo, sofre algumas etapas que eu chamo de fase farmacocinética, o percurso do medicamento passando pela distribuição, sendo metabolizado em algum órgão, como o fígado principalmente, e depois é eliminado pela digestão. Então, a primeira etapa seria o quê? A absorção. No campo oral, vai passar pelo esôfago, chega onde? No estômago. Fica estômago por um período de esvaziamento gástrico, sendo solubilizado. Após solubilizado, vai chegar onde? No intestino. O intestino é um órgão bastante vascularizado. E do intestino, o que leva os fármacos desse fígado para ser metabolizado. Então, medicamento administrado por via oral sofre uma meio hepática. Isso é importante se saber. A quantidade de medicamento administrado seja perdida. Uma metabolização hepática, que na maioria das vezes é inativa os fármacos. Outros processos de metabolização até tornam os fármacos mais ativos do que já são. É o que nós chamamos de profármacos. São as moléculas administradas de forma inativa que sofrem reações de ativação no fígado. Mas, de modo geral, é preciso saber que o fígado é o órgão principal da metabolização do corpo. Ou seja, após serem metabolizados no fígado, quando voltam para a circulação sanguínea, é pelos vários tecidos, né, para ir fazer a sua ação e depois ser eliminado do corpo. Então, as quatro fases da farmacocinética são a absorção, distribuição, biotransformação, metabolização e excreção. O principal órgão de metabolização é o fígado, porém não é apenas que ocorre toda a metabolização, outros órgãos também, mas o fígado é o principal. Então, a fase farmacocinética, né,
que ocorre é o que? A entrada do fármaco na corrente sanguínea, que é a absorção. O fármaco é distribuído para os vários locais de ação reservatórios, muitas vezes a distribuição de uma corrente ligada a proteínas plasmáticas, né? Chegar no fígado vai sofrer o quê? A biotransformação, geralmente então se elimina do organismo, né? Que usava a farmacocinética. Quando esse medicamento ele é distribuído, ele vai chegar a um local de ação para fazer o seu efeito farmacológico. O fármaco, esses tecidos, ele vai interagir com um receptor de membrana. Estou fazendo um desenho aqui para vocês. Aqui, pegar outra cor aqui. E aqui, membrana, ok? Esse receptor interagir com a molécula e tem um fármaco que ele pode se encaixar o quê? Perfeitamente na estrutura desse receptor. Então, existem outros fármacos, por exemplo, tem aqui, podem ter esse fármaco. Tem e nem outro receptor, existe uma especificidade, né? Ele interage por afinidade química. Ambos são moléculas, e tem afinidade entre eles para poder interagir. A interação é o que chamamos de interação fármaco-receptor. Então, quando interage com o receptor, ele promove uma alteração entre o fármaco e o receptor. Ele vai fazer que se virem por ter afinidade. Então, todo fármaco que você quantidade de receptor, a partir do momento que ele se liga ao receptor e ele promove uma resposta farmacológica, resultante de uma ativação. Então, quando o fármaco e o receptor interagem, gerando a resposta farmacológica, nós falamos que existe o quê? Eficácia. Eles têm o quê? Afinidade. E quando essa afinidade resulta numa resposta biológica, é porque o fármaco tem o quê? Eficácia. Okay? Aqui mostrando de modo geral tudo que ocorre quando se administra um medicamento. Aqui, tem absorção. Medicamentos administração e absorção são administrados intravenose, que cai diretamente na sanguínea, não vai precisar atravessar a membrana. Já aqui tem os medicamentos com absorção, que vai ter que essa membrana plasmática, por exemplo, para que a corrente sanguínea, né? Na corrente das proteínas plasmáticas, que aí vai ser deslocada para o gorduroso, os ossos, né? Por isso, a armação, isso aqui, terapêutica, pode sofrer devido a uma ação como fígado, ele vai ser estável, ou mesmo atingir tecidos que se acumulem para efeitos colaterais, dentro do corpo, como distribuídos,
pode inclusive gerar efeitos colaterais. Outro ponto que nós vamos trabalhar ao longo da disciplina, nas aulas, vai ser a Lei 97.8799, que é a Lei dos Genéricos, né? Como nós estamos vendo na disciplina, essa Lei dos Genéricos, ela veio, de modo geral, para facilitar o acesso das pessoas a medicamentos, né? Já que antes de existir o genérico, o custo era um pouco mais elevado em relação, na época, né, medicamentos mais elevado. Então, eles fizeram que o genérico tivesse um custo um pouco mais reduzido e, assim, mais pessoas vão ter acesso a medicamentos, né? Então, essa lei vai expor sobre a vigilância sanitária, estabelecendo parâmetros sobre alimentos genéticos, como a utilização de nomes genéricos nesses produtos farmacêuticos, né? E a essa taxa, o medicamento genérico, né? Medicamento que da patente do medicamento novo, eles, outro ponto que é a denominação é uma denominação do fármaco principal aprovada pelo órgão federal. Basicamente, vai ser um agrupamento falo aqui no Brasil, né? A maneira mais comum de relacionar medicamentos. Muito nacional, né? Que um de chamar esse medicamento. Denominações muito nacionais constituem uma proposta mais universal para unizar a mecânica. Então, a é brasileira, por exemplo, paracetamol é uma denominação comum brasileira, mas em si também existe uma relação comum internacional, mas existe para a iniciativa para a APA, além de não necessidade, então cada uma pessoa chama de um nome de alimento, né? Existe uma denominação comum brasileira e internacional para todos falar a mesma linguagem. Essa lei 9779, que é a lei de genérico, veio a lei das vários pesquisamentos e o departamento de referência. Quem é o departamento de referência? O laboratório que desenvolveu ele, o laboratório, gastou milhares de dólares de desenvolvimento, pesquisa, né? E quando ele propriamente tem ele está sendo procurado, ele ganha o direito de comercializar a diferença primeiro estabeleceu não via da compadres, né? O médico produzido por quem? Daquela patente do medicamento, onde o prazo dele lá, esse medicamento comercial, né? Os laboratórios podem utilizar aquele medicamento. Então, aqui, ó, já o genérico, ele vai trazer o nome do princípio para marca. Ele é o medicamento que então, produzir referência do e ele pode ser ele também que ia passar por e também ansiedade, que é o que nós chamamos de teste e como já uma posição tem tentado pelo nome do princípio. A gente via que o referência ele era de nome do princípio, mas ele dá o destaque
medicamento de referência, que funciona da mesma forma, farmacêutica, comprimido, o genérico comprimido, vai ser cápsula, o genérico vai ser cápsula. Mesmo via de administração, mesmo iniciativo, a mesma quantidade, ou seja, qualitativa, são idênticos, né? Passou até ver que você coloca essa classe, então podem ser intercambiáveis. O similar é uma outra teoria de medicamentos, que o mesmo ativo, o medicamento referência, minha organização, metodologia, identificada pelo comercial marco, também do laboratório. E a partir de 2014, nós vamos ver que vão precisar passar por experiência, poder intercambiáveis, referência, pois a maioria não tem. O tamanho de referência, o prazo de validade, embalagem, né? Então, isso aqui, ele pode ser intercambiamento, tem aspectos que né, comprovados que podem ser substituídos também. Concentração, quando ele passa do fármaco, o medicamento tem, sabe, uma verdade, o medicamento né, é uma situação de hora, bit dados, medicamento que vai ter comprovar precisamente a velocidade e a ação de velocidade que curva tem são foi absorvido e mas o que eu estou vendo o tratamento aqui, ó, sempre pode mais ser feito, né, cortando a amostra sanguínea para casagem, medicamento sanguínea, para poder comparar se medicamento A e B tem bioatividade semelhante. E aí poder dizer que eles podem ser o quê? Intercambiável, sendo a administração por várias vias diferentes. Ó. A via intravenosa, como eu falei, ela não tem absorção, porque a diretamente sanguíneo medicamento, então, então ele tem 100% de disponibilidade. O medicamento não consumível, que é eliminado. Então, a ser mal posicionado de uma coisa com a outra. Então, uma vias não se a via intravenosa contém uma habilidade de 100% desse processo de absorção medicamentosa. Nunca vi que tem disponibilidade que a via intravenosa, porque coloca direto no sanguíneo, e se ele não tem absorção. Mas a valência farmacêutica também, para comparar com referência. Então, compartilha até que vai sair para
que vem entre eles, né? Então, como você imprimir, né? Ver se ele consegue integrar mais facilmente essa desintegração, que integrar ou não. Se as vozes são informes, ou sempre solução, doceamento, né? Tudo isso para ver se o caminho equivalente a uma caminho financeiro, em relação à forma, pode um tal a mesma terapia e a formação se pode ter aí processo de biodiversidade tem identificação de quem é como eu falou, uma cena campeável, aquele que você trocar sem que haja movimento de classe. Então, também tem também como é porém, pode ter também o método de referência lá, não pode ter lá e o genérico. Então, porém, parte de que ele precisa passar por de bioequivalência, ou seja, então a partir daí, esses estudos vão poder ser intercambiados como exemplo, prazo para ele ser adequado, né? Medicamento bem. Então, os novos similares foram amistosos, tem que provar que a integridade do medicamento é referência. Então, nós podemos rever, quando eu falo a lei de Neves, e mostrar que a primeira para vermos os iniciais da disciplina e modelos que iremos trabalhar.